Olá, boa tarde a todos os nossos queridos que acompanham nossa programação. Estamos aqui mais um dia para continuar nossos estudos da série Verdades Reveladas. E nesta oportunidade temos conosco pessoas distinguidas que vão explanar, responder as dúvidas que serão trazidas nessa tarde. Temos aqui do meu lado direito o pastor Nilson, temos o pastor Aloísio, aqui do meu lado o pastor Elias José Pereira e o pastor Deu Vacir. Sejam muito bem-vindos, pastores. E antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Você onde estiver, se coloque em atitude de oração enquanto nós oramos aqui da frente. Bondoso eterno Pai, dobramos nosso joelho na Tua presença, agradecidos por iniciarmos mais um estudo da Tua Palavra. Pai querido, abençoe os nossos irmãos, nossos queridos internautas, que tenham acompanhado esta programação, que possam ser grandemente abençoados e esclarecidos através do estudo da Tua Palavra. Amém. Permaneça conosco neste momento, perdoando os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quero deixar um pequeno recado para você. Acredito que você deva estar gostando dos nossos estudos. Se você está gostando, com certeza outras pessoas também gostarão. Então, compartilhe, mande esse link para que outras pessoas possam conhecer, possam se aprofundar na palavra de Deus. E o assunto a ser tratado nesta manhã tem como título O Santuário. E como já mencionei, nossos queridos pastores vão desmenuçar, vão falar sobre esse assunto maravilhoso. Estamos no 23º dia das séries Verdades Reveladas. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para os pastores é, falando sobre o santuário, por que nós devemos estudar o santuário? Por quê? Será que é necessário? Será que não é necessário? Já que o santuário foi levantado no Antigo Testamento, é necessário estudarmos hoje? Se é necessário, se é sim, por quê? E se é não, por quê também? Irmão, há um pensamento do Espírito de Profecia que diz assim, que o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam de conhecimento sobre a posição e a obra de seu grande sumo sacerdote. Que aqui é apresentado realmente a importância de Porque nós devemos estudar. E estudar a doutrina do santuário. Mais alguma colocação por parte dos professores aí? Eu acredito que, de acordo com a carta de Paulo aos Hebreus, o santuário era o evangelho pregado ao povo hebreu, né? Aliás, Paulo diz que a eles foi pregado o evangelho como também a nós. Então, nós temos a cruz no Calvário. Eles tinham a cruz no deserto. Era o santuário dia a dia como uma escola, né? Ou um jeito deles entenderem o evangelho. Uhum. Muito bem. Então, é necessário estudarmos o santuário, tem a sua importância, porque nela nós compreenderemos o plano da redenção, correto? Sabendo sobre esse ponto importante, eu quero levantar uma outra questão. Mas aí, vamos voltar um pouco para a história. Nós sabemos que o santuário ele foi erigido no tempo do povo de Israel. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, por que foi levantado o santuário se Deus já estava com eles? Por que Deus pediu fazer um santuário? Um voluntário? Nós sabemos que naquela época todas as religiões, todos os povos tinham um lugar de adoração. E o povo israelita saíram do Egito, indo para Canaã, e eles tinham aquilo sempre na mente. Deus queria mostrar para eles a sua presença e a sua morada ali com eles. Então o santuário foi feito para que Deus habitasse no meio do povo de Deus. E aí eles ficaram felizes com essa notícia, porque Deus ali agora era a habitação de Deus no meio do seu povo. Muito bem. Pois não, irmão Aloísio? Ainda aproveitando a explicação do irmão Pereira, é interessante nós salientarmos que ali tem uma mudança de fase na história da igreja, né? Ou seja, a transição da igreja patriarcal,
a igreja dos patriarcas, né? Ali agora a igreja é estabelecida. Então, nesse estabelecimento da igreja, da organização do povo de Deus, através de Moisés, então ele recebeu a orientação que o santuário deveria ser construído, onde Deus se manifestaria de forma visível e todos iriam se deslocar através da adoração do santuário por meio dos sacrifícios. Então, o santuário foi estabelecido ali para representar também o todo da religião, que é Jesus Cristo. Então, ali estava o resumo, de forma condensada, o sacrifício de Cristo exposto ali através dos sacrifícios, dos rituais. Muito bem, muito bem. Vamos um pouco mais para frente. Bom, nós sabemos que Moisés não fez nada de si mesmo. Ao ele fazer o santuário, Deus mostrou a cópia para ele. Então, você faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então, todos os detalhes que tem no santuário celestial, tinha aqui no santuário que Moisés fez, que era apenas uma cópia do que estava no céu. Então, ele seguiu à risca o projeto que Deus mostrou para ele, o santuário celestial, e ele fez aquele projeto minuciosamente conforme Deus tinha ordenado. Muito bem. E sobre os compartimentos, já que Deus revelou, quais serão os compartimentos, quais serão os objetos e o que eles simbolizavam? Bom, o compartimento, nós sabemos que tinha 2 compartimentos grandes, né? E tinha o pátio. Então, podemos dizer que são 3 compartimentos. Então, no pátio tinha o altar, onde era feito os sacrifícios diários, e também tinha a bacia, onde o sacerdote lavava os pés e as mãos para entrar no lugar santo. A pessoa que adentrasse, no caso era o sacerdote, que adentrasse no lugar santo, então à direita estava a mesa com os pães da proposição. 12 pães que eram trocados cada sábado. Representava as 12 tribos de Israel e também, acima de tudo, Cristo como sendo o pão da vida, que alimenta o povo de Deus. À esquerda, um castiçal com 7 lâmpadas, representando Cristo como a luz do mundo e também a sua igreja, que depois nós vamos encontrar no Apocalipse 7 fases da igreja de Deus. Isso no lugar santo. Muito bem. E ainda me parece que está faltando um deles, que era o altar de o incenso. altar, né? Isso. Em frente da cortina, né? Exatamente. Ali encontrava-se o altar de incenso e ali então o sacerdote, ele aspergia o sangue, né, da oferta que vinha lá do pátio, que o pecador confessava os pecados, e aspergia também na cortina. Né? E esse altar de incenso também, onde se fazia a intercessão por Israel. Né? As orações dos santos, cada manhã e cada tarde também. Havia uma cerimônia neste altar de incenso. Muito bem. E no lugar santíssimo? Já falamos do pátio, do lugar santo. Devemos falar também do lugar santíssimo. Que objeto se encontrava nesse compartimento? Irmão Nilson? Lá se encontrava a arca, contendo as 2 tábuas de pedra, onde estava escrito pelos dedos de Deus os 10 mandamentos. Né? E sobre a arca, uma tampa chamada propiciatório, com 2 anjos em forma de se encontrando no alto, né? E olhando para baixo, né? Era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, a sua glória, né? E eu gostaria de lembrar aqui um detalhe sobre o castiçal. O santuário não tinha janela, né? Então era um lugar escuro. Mas era para ser escuro, né? Mas não era por conta do candelabro que ficava aceso. Isso representa a igreja de Deus, né? Que é a igreja que deve brilhar no mundo, né? Tanto é que em Zacarias 3 e 4, ele tem uma visão. A primeira coisa que ele vê é esse candelabro. Ele é feito de uma peça só, indicando a união da igreja, que deve ter os seus membros, né? Iluminando o mundo, né? E ali na visão de Zacarias, ele não vê ali um homem, um sacerdote, para manter acesa o candelabro, né? Porque Deus é quem mantinha ali na visão dele. Do mesmo modo que Deus hoje é quem mantém a sua igreja unida e brilhando no mundo. Muito bem. Pois não, irmão Luísio. Às vezes as pessoas que estão nos assistindo podem ficar se perguntando por que tantos detalhes com relação ao santuário, né? É interessante entendermos que
é para que o ser humano entendesse a gravidade do pecado. Desde o princípio, quando o cordeiro era imolado lá fora, no pátio, que culpa tinha aquele cordeirinho do pecado do homem? Não tinha culpa nenhuma. Mas o homem, o pecador, ele confessava o seu pecado ali, o cordeiro inocente morria, aí estava terminado o trabalho no pátio. O sacerdote entrava com o sangue do cordeiro para o lugar santo. Isso acontecia todos os dias, 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Representava agora que o sangue daquele cordeiro era o sangue de Cristo que estava no lugar santo. O pecado do pecador era transferido para o cordeiro e para o santuário. Ou seja, durante o ano, o santuário ele estava como? Ele estava carregado de pecados das pessoas que haviam confessado. O homem estava livre, mas o santuário estava imundo agora. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer o quê? Expiação, ou purificação pelo santuário que estava carregado de pecados. É onde se manifestava a presença visível de Deus sobre a arca, que ela descreve como Shekinah. Então, o sumo sacerdote presenciava aquilo, como era uma tenda de lona, quem estava lá fora também via a manifestação visível de Deus para sacramentar o perdão dos pecados. E todas as pessoas assistiam isso e entendiam que, de fato, eles estavam agora perdoados. Muito interessante essa colocação. Pois não, irmão Nilson? Eu queria aproveitar a fala do irmão. O santuário tinha muito sangue, não era só de manhã e de tarde, né? O dia todo gente sacrificando, né? Eu fico pensando, deve parecer um matador nosso que temos hoje nas beiras de estrada, né? Aquele cheiro horrível, né? Mas por que tanto sangue, né? Então Deus queria impressionar o povo com a terribilidade do pecado, porque cada sangue derramado era um pecador que estava matando alguém no lugar dele, né? Então Deus queria impressionar o povo com a terribilidade do pecado, mostrando o sangue que é o preço do pecado, né? Muito bem. Então, queridos, até aqui nós estamos compreendendo sobre a importância do santuário, como ela estava dividida, e principalmente o santuário ele apontava a Jesus Cristo, o trabalho que ele realizaria no mundo, o sacrifício dele, e principalmente agora, o que me chama mais atenção, e uma pergunta que eu quero já levantar, quando foi respondido sobre a construção do santuário, Moisés falou, tudo que o Senhor me mostrou, então, lá no céu, também tem um santuário. Correto? Aqui na terra era feito diariamente os sacrifícios, e uma vez por ano tinha a festa da expiação. Vamos agora para o céu. Quando Jesus Cristo morreu, o que ele realizou após a ascensão dele, do ano 31? Ele ficou no primeiro compartimento até que ano? E qual era o trabalho dele nesse compartimento? Bom, quando ele ressuscitou, ele ficou com seus discípulos ali mais um pouco, né? E depois ele subiu aos céus. E ele entrou no santuário e ficou ali 1810 anos. Ali no santuário, fazendo intercessão por nós. Entendeu? Então isso é muito importante. E Jesus ficou neste santuário. E no dia 22 de outubro de 1844, ele passou do lugar santo para o Santíssimo, para fazer agora a expiação. Ele purificou o santuário. E agora ali ele está fazendo o trabalho de intercessão, ainda continua no santuário, na parte do Santíssimo. Muito bem. Eu quero levantar uma outra pergunta sobre a questão de Jesus no primeiro compartimento, depois passa para o segundo. Isso daí é uma verdade para nós hoje. E nós podemos ver que muitas pessoas desconhecem esse fato. Mas por que Jesus passou nesse período de 1844? Será que tem alguma profecia? Uma profecia que nos orienta, que nos indica que verdadeiramente Jesus passou nessa data, foi cumprido e agora ele está no Santíssimo? Graças a Deus, a Bíblia também nos esclarece sobre esse ponto. Olha, eu queria salientar aqui alguns detalhes
É interessante no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo escreve o seguinte, Hebreus capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele tornou-se sacerdote quando ele ascende ao céu e intercede no lugar santo por 1810 anos. E o apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 10 do mesmo capítulo, diz o seguinte: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a mesma ordem de Melquisedeque. Então entendemos que Cristo foi sacerdote e depois ele se tornou o quê? Também sumo sacerdote. Em que data? 1844. E as pessoas perguntam às vezes, como é que nós encontramos essa data? Como é que nós achamos essa data? Mas a Bíblia também nos esclarece de forma grandiosa. Eu quero convidar você a ler comigo o profeta Daniel, no capítulo 9. Nós vamos encontrar aqui a referência para nós conciliarmos essa data tão importante. No versículo 24, versículo 25, diz o seguinte, Daniel 9. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, aqui está o ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E como que nós sabemos a saída da ordem? A palavra de Deus também nos relata no livro de Esdras, no capítulo 7, no versículo 9. Ali está o ponto de partida. É interessante, se você tiver na sua casa a Bíblia de Thompson, tá? É uma Bíblia de estudo, e ali na parte do comentarista, ele coloca a data de ponto de partida. 457 a.C. Essa Bíblia traz essa referência. E nós entendemos o seguinte nesse contexto, que essa data do ano de 44, de 1800, é uma data bíblica, é uma data profética e é uma data histórica. Então, encontrando o ponto de partida 457, aí fica fácil, né? Fazemos as contas e nós chegamos em 1844. Muito bem, irmão Aloysio, muito bem explicado. Eu quero levantar uma outra pergunta já sobre a questão. Então, nós como povo de Deus temos história, temos profecia, e isso é muito importante para nós conhecermos. Sabendo que Jesus passou para o lugar santíssimo, o que Jesus está fazendo hoje no lugar santíssimo? Qual é o trabalho? Por que desse trabalho? E o que nós devemos fazer nesse tempo? Manilson, já está aposto aí? Desejoso? Jesus está fazendo a expiação pelos nossos pecados, apagando os nossos pecados do santuário, né? E nos concedendo essa certeza de salvação. Eu gostaria de frisar um ponto interessante aqui, uma verdade que nós temos, uma garantia que nós temos, muito interessante, relacionada ao sacerdócio de Cristo que ele colocou ali, que o irmão Luiz colocou. No Velho Testamento, quando alguém ia para a cidade de refúgio, fugindo do vingador de sangue, ele ficaria ali como que preso, né, distante da sua terra. E ele ficava ali até a morte do sumo sacerdote. No dia que morresse o sumo sacerdote, ele podia sair dali, ficaria livre dos ataques do vingador de sangue. Então Jesus, hoje no lugar santíssimo, expiando nossos pecados, enquanto ele estiver lá, Satanás está em nosso encalço. E ele pode, como tem feito, né, ser bem sucedido, a levar almas ao pecado, né? Mas quando Jesus terminar a sua expiação, a intercessão, é simbolizada pela morte do sumo sacerdote no Velho Testamento, nós ficamos livres dele. Aí não temos mais risco de perder o céu e perder a salvação. Interessante, o importante comentário que o pastor Nilson fez, é um detalhe também ainda, porque na verdade a doutrina do santuário é muito rica em informação, né? Muito rica. Em poucos minutos nós não conseguimos explanar tudo o que possa significar, né?
Mas no santuário terrestre, durante o ano, os pecados eram perdoados. E no final do ano, último dia do ano, o ano religioso, era feito o dia da expiação. Então, quando Cristo ascendeu ao céu, até o ano de 1844, ele então perdoava os pecados dos crentes arrependidos. Mas os pecados já ficavam gravados lá no santuário, né? Através dos registros dos livros de que a Bíblia menciona. E depois de 1844 para cá, ele começa então a obra de apagamento. Até 1844 era perdão dos pecados. E agora é o apagamento, né, dos pecados dos filhos de Deus, aqueles que confessam, se arrependem, né, e têm Cristo como o seu sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário celestial, onde ele intercede hoje por nós. Muito bem. Então, queridos, você percebeu nesse estudo que nós tivemos nesta tarde sobre o assunto do santuário, como ela se iniciou, o motivo, o propósito dela e o que hoje, principalmente, Jesus está fazendo no santuário celestial. É o meu advogado, o seu intercessor, nosso sumo sacerdote. E ele não perde nenhum caso. Então, se você se encontra desesperado, vamos a Cristo. Porque nosso nome tem que estar registrado no livro da vida, para que, quando Jesus analisar o nosso caso, possamos estar aptos e, dessa maneira, estarmos um dia na sua presença. Agora, você percebeu que o assunto é muito rico. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em colocar sua pergunta. Coloque sua pergunta para respondermos posteriormente. E quero agradecer os nossos pastores que se debruçaram nesse assunto tão bem, com base bíblica. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quero lançar um convite para você. Amanhã, às 17 horas, quero convidar você para que esteja presente para o próximo estudo. Deus abençoe a sua vida e a sua família.